meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para você e a sua família. Mais uma vez estamos juntos em mais uma teleaula da nossa escola dominical para professores. Seja bem-vindo, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos para que outros professores conheçam o conteúdo do nosso canal. É muito bom estar com você em mais esta teleaula. Você já sabe que nós estamos no quarto trimestre da escola, das lições da escola dominical, que são editadas pela CPAD, e nesse trimestre nós estamos estudando sobre a obra da salvação. E quando a gente fala em obra da salvação, está se falando de um plano, de um trabalho, de algo que foi arquitetado, planejado ao longo dos tempos para salvar o homem. Por isso que é a obra da salvação. Foi um trabalho, foi algo, e trabalho exige planejamento, exige elaboração. Deus, ao longo dos tempos, elaborou esse trabalho. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, ele diz que essa salvação foi elaborada antes da fundação do mundo. Portanto, não é uma obra do acaso, não é a ideia de alguém, é o resultado do trabalho de um Deus soberano, onisciente, poderoso, que conhece as fragilidades do homem, que sabia em sua presciência que o homem ia pecar. E antes da fundação do mundo, ele elaborou um plano glorioso que resgataria o homem à plena comunhão consigo mesmo. E o subtítulo diz: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isto quer dizer que a salvação só pode ser por intermédio da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo, escrevendo em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, ele diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Veja essa expressão, há um só mediador. Pedro, pregando em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz que em nenhum outro há salvação, porque em cima no céu, nem embaixo na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus Cristo é o único meio pelo qual o homem pode chegar a Deus. Ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é isso que nós estamos estudando hoje. E a lição de hoje é a lição de número 2, a salvação na Páscoa judaica. Eu quero lembrar a você que na última aula eu falei aqui que a salvação foi revelada na Bíblia Sagrada desde o Antigo Testamento. Lembra do tópico salvação no Antigo Testamento? E eu falei para você aqui sobre a tipologia, que é uma matéria da teologia que trata dos tipos, que são figuras no Antigo Testamento que encerram verdades em si e apontam para uma realidade no futuro. E hoje nós vamos estudar um desses tipos do Antigo Testamento, que é justamente a Páscoa. Ela encerra em si verdades que se cumprem na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós vamos passar para os nossos alunos na próxima aula. Portanto, é necessário começar esta aula lembrando como tudo começou. Quando a gente abre a Bíblia, antes da gente chegar na Páscoa, quando a gente abre a Bíblia em Gênesis capítulo 12, nós vemos Deus escolhendo um homem da terra de Ur dos Caldeus. Seu nome era Abraão. Deus tirou este homem daquela terra e disse àquele homem, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus fez promessas a este homem, prometeu a este homem que a sua descendência herdaria uma terra. Mais tarde,
essa terra foi chamada terra que mana leite e mel. Este homem, Abraão, teve um filho chamado Isaque. Esse filho era filho da promessa, já que Sara, sua esposa, não podia conceber devido à sua esterilidade. E Deus tinha prometido a ele que daria das entranhas dele e da sua mulher um filho. E que através desse filho, Deus multiplicaria a sua semente. Deus chegou até a dizer no capítulo 15 do livro de Gênesis, que esta descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Este homem teve esse filho chamado Isaque. Isaque teve um filho chamado Jacó. Todos conhecem a história de Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Um deles, filho da mulher que ele mais amava, Raquel, chamava-se José. José era o preferido de Jacó. E por causa dessa preferência, a Bíblia diz que os irmãos de José nutriam inveja dele. E, consequentemente, passaram a nutrir também ódio. Esse ódio, essa inveja, levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo para mercadores que depois o venderam no Egito. Bem, a história de José é uma história muito bonita, todos nós conhecemos. José chega no Egito vendido como escravo. Deus muda a história da vida de José. Ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele é caluniado pela esposa de Potifar como alguém que queria abusar dela sexualmente. Ele é jogado no calabouço. No calabouço, ele decifra o sonho de dois homens. Um era o copeiro do rei, o outro era o padeiro do rei. O copeiro do rei teve o seu sonho interpretado e voltou para o palácio. E lá no palácio, um dia o rei teve um sonho e não sabia o significado deste sonho, nem sequer sabia o que tinha sonhado, e o copeiro se lembrou de José. José então vem à presença do rei, interpreta o sonho do rei. O rei coloca José como governador do Egito. Depois que José se reencontra com seus irmãos, naquele episódio dramático de perdão, de lágrimas, de choro, a Bíblia diz que José traz seu pai e toda a sua família, cerca de 70 pessoas, para morar na região de Goshen, ou Gozen, em algumas versões, a região onde os israelitas passaram a viver, a família de José, os filhos de Jacó. E foi assim que Israel entrou no Egito. Acontece que os anos se passaram e José morreu. E levantou-se um faraó que não conhecia José. E olha o que o texto sagrado de Êxodo, capítulo 1, vai dizer sobre o povo de Israel dentro do Egito, depois da morte de José. Olha o que o texto diz. Capítulo 1, versículo 6 de Êxodo. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Isso aqui, claro, era um cumprimento fiel da palavra de Deus a Abraão, que disse: eu multiplicarei a tua semente. E este povo crescia de forma extraordinária, a ponto de chamar a atenção do faraó. O versículo 8 do capítulo 1 de Êxodo diz assim: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Disse ele ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Olha a que ponto chegou aquelas 70 pessoas, filhos, netos, bisnetos, empregados de Jacó, que chegaram para morar na terra do Egito, recebendo como um favor do seu próprio filho José, que era governador do Egito. Olhe aonde essa gente chegou. O faraó percebe que eles eram mais numerosos e mais fortes do que os egípcios.
olha o que ele vai dizer no versículo 10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que ele, o povo de Israel, para que não se multiplique e vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, celeiros, Pitom e Ramsés. Bem, o versículo 12 diz, mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais ele se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. O que foi que aconteceu? O faraó, então, teve uma ideia. Ordenou às parteiras que quando fossem auxiliar as hebreias na hora do parto, se fosse homem, o bebê fosse menino, que matasse o menino. Acontece que a Bíblia fala de duas parteiras. A Bíblia diz no versículo 17, versículo 15, o rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. E a Bíblia vai dizer que por causa dessa benfeitoria às mulheres hebreias, essas mulheres foram abençoadas por Deus. Mas quando o faraó descobriu que os filhos homens das hebreias estavam sendo poupadas, a ordem do faraó não estava sendo cumprida, a Bíblia diz que o faraó então mandou, o versículo 21 diz, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu famílias, isto é, Deus abençoou a família delas. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, foi no meio desse contexto, onde os meninos, homens, as crianças do sexo masculino que nasciam das hebreias, eram jogadas pelos soldados de Faraó no rio Nilo, que nasce o grande libertador de Israel, Moisés. Ele nasce nesse contexto. A Bíblia diz que a sua mãe, vendo que ele era um menino perfeito, formoso, a sua mãe resolveu esconder esse garoto. E todos nós já conhecemos a história de Moisés. Ele foi escondido por um tempo, quando ela não conseguiu esconder mais, colocou ele num cesto, ele foi parar nas mãos da filha do faraó, foi criado por um tempo pela própria mãe que o amamentava. Quando ele cresce, a Bíblia diz que ele no versículo 9 do capítulo 2 de Êxodo, ele é levado de volta para o palácio e é criado. E nós já sabemos aquela história, na fase adulta ele mata um homem, então ele é perseguido pelo faraó, ele foge para o deserto, fica em Midian, onde conhece o seu sogro Jetro, porque ele se casa com a filha dele, chamada Zípora, tem um filho chamado Gerson, cujo nome significa fui peregrino em terras estranhas, e é aí, portanto, que começa toda a nossa história. Moisés é chamado por Deus para libertar o povo de Israel, que havia entrado no Egito como convidados do governador, com apenas 70 pessoas, e agora eram milhares espalhados nas terras egípcias, principalmente na região de Gósen, e esse povo agora oprimido vai ser alvo do livramento de Deus. E quem é que Deus vai levantar? Moisés. Capítulo 3 tem a célebre chamada de Deus para Moisés. Deus diz, eu vi a aflição do meu povo e desci para livrá-lo. Vá você agora lá, Moisés, tirar este povo do Egito. E assim começa a história que culmina
na Páscoa, que é alvo dos nossos estudos em nossa lição hoje. Eu quero lembrar para você que nada disso aconteceu por acaso. Esse não é um romance muito bem elaborado da mente de um romancista. Não. Não é um drama de um dramaturgo qualquer. Não. Isto foi muito bem elaborado por um Deus real, poderoso e tão elaborado que em Gênesis capítulo 15, lembra que eu falei para você que no capítulo 15 Deus renova a sua aliança com Abraão, e olha o que Deus vai dizer para Abraão, quando Abraão questionava a Deus: meu Deus, eu já estou velho, a minha mulher também, ainda por cima ela é estéril, e eu não tenho ninguém para herdar a minha casa. Será que o meu empregado Damasceno vai ser o herdeiro dos meus bens? É nesta hora que Deus vem a Abraão e lhes faz promessas. No meio dessas promessas, Deus diz a ele assim, capítulo 15, versículo 13. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, quando o povo de Israel passa a ser oprimido por Faraó, não é só porque o Faraó temia o crescimento dos israelitas. Aquilo ali foi um pretexto humano. Na verdade, já estava dentro do plano de Deus, porque na presciência de Deus, Deus pretendia também deixar claro para os egípcios e depois para todas as nações que Ele é o Deus que está acima de todos os deuses. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouco. Então, olha o que acontece. Deus diz a ele: a sua descendência será levada por uma nação, ou melhor, será afligida por uma nação, em uma terra estranha, e vai ser reduzida à escravidão por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Claro, você já sabe da história, porque lá na frente a Bíblia diz que quando Israel sai do Egito, a Bíblia diz que Israel, os próprios egípcios, querendo se ver livre dos israelitas, dão a eles pratas, porcelanas, ouros, correntes, tudo que eles possuíam em riquezas, e eles saem ricos da terra egípcia. Então, Deus, ao longo do tempo, Deus já havia prometido isso já para o pai de todos eles, para o avô de Jacó, que era o pai de José e que por consequência era o pai desta nação. Lá desde o começo, Deus já havia prometido que esse povo passaria por essa humilhação, seria escravo, mas o mesmo Deus libertaria este povo. E Deus faz lembrar isso a Moisés, no momento em que Moisés está muito aflito. Por quê? A primeira audiência de Moisés com Faraó foi frustrante. Quando Moisés vai a Faraó e que fala para Faraó, com licença, que fala para Faraó que Deus quer que o povo saia do Egito, porque Deus quer que o povo vá para o deserto, adorar a Deus. Sabe o que Faraó faz? Faraó multiplica as dores do povo. O texto diz que ele tira os elementos que eram indispensáveis para fazer os tijolos, aumenta o sofrimento dos nossos irmãos israelitas, e a Bíblia Sagrada diz assim, capítulo 5, versículo 10, então saíram os inspetores do povo e seus capatazes e falaram ao povo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai palha onde achardes, mas nada
nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. Então, quando o povo se viu nessa agonia, o capítulo 5, versículo 20, diz que os líderes de Israel vieram a Moisés e disseram: rapaz, depois que você foi falar com o faraó, a coisa piorou para a gente. Você chegou aqui com a ideia, com a história de que o Deus dos hebreus nos encontrou. Deus vai nos tirar do Egito. No entanto, você entra para falar com o faraó e a coisa só piora para a gente. No meio dessa pressão emocional, psicológica sobre Moisés, olha o que Deus diz para Moisés no capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por causa da minha poderosa mão os deixarei ir. Por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Disse mais Deus a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Então Deus aqui renova esta promessa a Moisés, justamente na hora em que Moisés se questionava diante de Deus. O que é que eu vou fazer, Deus? É o que Moisés diz assim, versículo 22 do capítulo 5, Moisés está nessa aflição, ele diz: então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo e de nenhum modo livraste o teu povo. E é nessa hora que Deus diz: não é assim não, Moisés. Isso aí é necessário, Moisés. Eu vou endurecer o coração dele. Porque o povo do Egito não vai sair por bondade do Faraó, por consenso de Faraó. Não, o povo do Egito vai sair, o povo de Israel vai sair do Egito pelo meu poder. Eu vou mostrar a eles que eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E assim Deus renovou a promessa que tinha feito a Abraão na vida de Moisés. Eu quero lembrar que depois disso aqui, Moisés tem um encontro com ele, onde lança lá a vara de Arão, se transforma em uma serpente e tal. Aí os feiticeiros dele vêm, jogam lá, 2 serpentes aparecem, e aí a serpente de Arão engole as 2 serpentes. Depois disso, começa uma série de pragas que é enviada por Deus, usando Moisés e Arão. Todo o povo de Israel sabia, todo o povo egípcio sabia que Deus estava usando Moisés para fazer isso, porque eu vou mostrar para você um texto aqui, que a Bíblia diz assim, deixa eu ver aqui para você. A Bíblia diz que Moisés era varão famoso entre os egípcios, e o povo temia a Moisés. Olha só, capítulo 11, versículo 3. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então o povo sabia que Deus estava usando Moisés para trazer aquela série de pragas que veio depois das audiências de Moisés com Faraó. E eu queria destacar aqui, professor, algo que vai ser útil para você falar para os seus alunos nesta lição sobre a salvação na Páscoa judaica. Olha só, eu vou destacar aqui alguns deuses egípcios e vou mostrar para você que algumas pragas tinham relação com esses deuses. Olha, um dos deuses egípcios era Sete, era deus das guerras
e da escuridão. Preste bem atenção a isso. Sekhmet era o Deus que tinha o poder destrutivo do sol. E o Deus Ra, inclusive, o faraó era considerado a encarnação desse Deus, o Deus Ra. Era o principal deus egípcio e representava o sol. Veja bem, Sete, Deus das guerras e da escuridão. Semete, Deus que representava o poder destrutivo do sol, e Ra, que representava o próprio sol. O que é que Deus manda no capítulo 10, versículo de 21 a 24 de Êxodo? Deus manda a praga da escuridão. E é interessante que a Bíblia diz que na terra onde estavam os egípcios, ou melhor, os israelitas, não havia escuridão, só onde estavam os egípcios. Deus querido mostrar, portanto, que é Ele quem comanda a luz e as trevas, deixando bem claro na mente dos egípcios que Ele é o Deus que está acima de Sete, de Sekhmet e de Ra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Ele, portanto, para todo sempre. O outro Deus era Ísis, era dona de poderes mágicos. A tradição diz que o rio Nilo nasceu das lágrimas que ela derramou quando Osíris, seu irmão esposo, morreu. O que Deus faz? Moisés diz lá no capítulo 7, de 14 a 25, versículos 14 a 25, Moisés manda Arão tocar com sua vara onde? No rio. O que aconteceu? O rio se transformou em sangue. Tudo que vivia nos rios morreram. Em todos os rios do Egito e até nas talhas de potes e de pedra, as águas se transformaram em sangue, para mostrar mais uma vez que Deus é o Deus que está acima de Ísis. E o outro Deus era o Deus Horus, protetor dos faraós e das famílias. Só que esse Deus Horus não pôde proteger o faraó nem nenhuma família do Egito, no capítulo 11 e 12 de Êxodo, quando da morte dos primogênitos que antecedeu, ou melhor, em cujo contexto foi instituída a Páscoa que nós estamos estudando hoje. Então, glórias a esse Deus. As pragas do Egito vieram para mostrar a Faraó que não há Deus como o Senhor. Ele é o Deus que está acima de Faraó, ele é o Deus que está acima dos deuses, ou melhor, ele é o único Deus. E era isso que Deus queria que Faraó entendesse. Deus queria, portanto, abater a arrogância de Faraó. Por isso, a Bíblia Sagrada vai dizer que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Muito bem, eu tenho um texto aqui que eu quero ler, eu vou ler depois. A Páscoa, vamos portanto para a Páscoa. Depois dessas pragas, e vem a praga também da escuridão, na noite da Páscoa, a palavra Páscoa, todo mundo já sabe, vem de pechá ou pessá, que é passar por cima, no sentido de poupar, no sentido de não vou fazer mal, passar de largo, que está no capítulo 12, versículo 13 e versículo 27 de Êxodo, dá essa ideia, que Páscoa significa passar por cima, passar de largo, poupar alguém. O mês a ser comemorada, a Páscoa, era o mês de Abib, depois foi chamado mês de Nisan, que no nosso calendário é entre março e abril. Março, abril. Era o mês também que amadurecia o cereal. É interessante que em João capítulo 4, Jesus diz assim, vocês dizem que daqui a 4 meses é a ceifa, né? Mas eu porém vos digo, levantai os vossos olhos, porque os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus fala de uma ceifa espiritual, tomando como ponto de partida a ceifa literal, que aconteceria dali a 4 meses. Aí você vai encontrar lá já no capítulo 11, versículo 55,
a Páscoa. Jesus, naquele contexto da Páscoa, possivelmente 4 meses depois que ele disse que daqui a 4 meses é a ceifa. Portanto, esse mês era o mês em que amadurecia o cereal no campo. Muito bem. Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou passar hoje, vou trazer um grande juízo sobre o Egito, mas vou proteger o meu povo. E o que é que você vai fazer, Moisés, para proteger o povo? À meia-noite, eu enviarei um anjo, ele passará e ceifará a vida de todo primogênito, desde o palácio, da casa do faraó, até ao homem mais humilde do campo e até os animais. Todos os primogênitos serão ceifados, menos aqueles da casa de Israel que fizer aquilo que eu vou mostrar para você. Então, no capítulo 12, Deus manda que um cordeiro de 1 ano seja morto naquela noite e eles comam esse cordeiro, peguem o sangue desse cordeiro, molhem com ensopo, que era tipo umas folhas, passassem nas vergas das portas, comesse este cordeiro assado, com pães sem fermento. Isso por quê? Porque eles iriam a qualquer momento sair do Egito. Então não dava tempo colocar o pão com o fermento para esperar o fermento dar o formato de pão. Por isso que tinha que ser sem fermento. Mais tarde, no Novo Testamento, esse fermento vai simbolizar o pecado. Mas este era o sentido original. Você também vai comer ervas amargas, que vai lembrar a amargura de vocês no Egito, o momento de escravidão de vocês no Egito. Então, esta é a Páscoa do Senhor, e vocês deverão fazer isso todos os anos. Isso será como memorial perpétuo para o meu povo. E o Senhor vai dizer depois: quando os filhos de vocês perguntarem o que é isso, então vocês devem contar para eles essa história e dizer para eles que o Senhor, nesta noite em que vocês celebraram a primeira Páscoa, livrou vocês da mão dos egípcios. Então, o cordeiro tinha que ser de 1 ano, sem defeito. Esse cordeiro apontava para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. É aqui que nós dizemos a salvação na Páscoa judaica. Aqui começa Deus deixar para nós uma grande lição, apontando para nós o que Ele faria por nós através de Jesus Cristo, o seu Filho. Quem é o Cordeiro? Isso é consenso entre os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento, que esse Cordeiro é Jesus. Vamos analisar aqui algumas coisas. Primeiro, o profeta Isaías apontou o Messias como um cordeiro. Isaías, capítulo 53, versículo 7, diz que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. O próprio profeta, 700 anos antes do nascimento do Messias, faz uma relação entre o Messias e o Cordeiro. Os apóstolos também reconheceram essa relação entre o Messias e o Cordeiro se cumprindo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que diz Atos, capítulo 8, versículo 32, o nosso evangelista Filipe conversando com aquele tesoureiro da rainha de Candace, que vinha lendo justamente essa passagem de Isaías, que dizia que ele, o Messias, seria levado como ovelha muda para o matadouro, como um cordeiro. Ele não abriu a sua boca. No capítulo 8, versículo 32, diz assim: o lugar da escritura que lia era este:
foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois sua vida é tirada da terra. Então, o versículo 35 diz assim: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura do cordeiro, que é levado mudo como ovelha ao matadouro, lhe anunciou Jesus. Então os apóstolos faziam sempre a relação entre o cordeiro e Jesus, ou o Messias. Preste bem atenção a isso. O Pedro também falou disso. No capítulo 1, versículo 19, ele diz que nós fomos comprados por um preço de sangue como de um cordeiro. Ele está se referindo ao sangue de quem? De Jesus, que é o cordeiro de Deus. João apontou Jesus como o cordeiro. Em João capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João, olha que coisa tremenda, capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 46, o próprio Jesus vai dizer o seguinte: pode algum de vós acusar-me de pecado? Lembre-se, o cordeiro tinha que ser de 1 ano e sem mácula, sem defeito. E Jesus se apresenta aqui como alguém sem defeito, como alguém sem pecado. Pode algum de vós me acusar de pecado? É interessante que quando ele libera aquela mulher que foi apanhada em pleno ato de adultério, segundo o argumento dos fariseus, ele diz assim: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Veja a expressão de Jesus: quem dentre vós. Jesus poderia dizer: quem aqui de nós não tem pecado? Não poderia dizer? Se fosse eu, diria assim: minha gente, vamos parar com isso. Quem de nós aqui não temos pecado? Jesus disse: não, quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra, porque Jesus era o cordeiro inocente, o cordeiro perfeito de Deus, e nele não havia pecado. Apocalipse identifica Jesus como o cordeiro 9 vezes. 9 vezes. Apocalipse 5, 6, 6, 1, 7, 17, 12, 11, 13, 8, 14, 1 e o versículo 4 também, capítulo 17, 14 e o capítulo 21, versículo 23. Jesus também aponta o simbolismo entre a carne e o pão dele, ele mesmo. Olha, João capítulo 6, versículo 51. João capítulo 6, versículo 51. Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Vamos lá, o versículo de número 54. Jesus diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, a carne do cordeiro era comida na Páscoa. E Jesus está fazendo esta relação, que esta carne agora não é mais aquela carne que se come na Páscoa, é a carne dele que agora vai ser maltratada, ferida na cruz do Calvário, como ele disse: este pão, eu dou a vocês o pão da vida, e este pão é a minha própria carne, que será entregue por amor a vocês. Então, Jesus, portanto, é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro que oferece-se, o escritor aos Hebreus diz que ele se oferece uma vez por todas, para
purificação do pecado de todos. Vamos lá comigo para Hebreus, a gente já está quase terminando. Hebreus, capítulo de número, esse texto aqui é fantástico. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 24 em diante, diz assim: pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos com sangue alheio, isto é, o sangue dos bodes, dos animais, do cordeiro. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Isso é maravilhoso, né? Então, ele é o Cordeiro que se ofereceu na cruz do Calvário, o homem sem pecado, o homem perfeito, que se ofereceu na cruz do Calvário para perdoar os meus e os seus pecados. Mas Jesus, antes eu quero falar agora sobre o sangue do Cordeiro, que é o próximo tópico da nossa lição. A nossa lição, ela está dividida em musical, vamos ver aqui, ela está dividida em a instituição da Páscoa, nós já vimos aqui, o que é o Cordeiro no Antigo Testamento, Jesus o Cordeiro, e agora o sangue do Cordeiro, que é a última parte desta lição. O sangue do Cordeiro. Veja bem, a lei determinava que para haver perdão de pecados, expiação de pecados, a palavra expiação quer dizer cobrir. Lembre-se que tem um salmo que o salmista diz: bem-aventurado o homem cujas transgressões são cobertas e cujos pecados não lhe são imputados. Então isso é expiação, cobrir é expiação. E a lei determinava que para haver expiação tinha que haver derramamento de sangue. O sangue fazia parte desse processo de expiação, desse processo de perdão. Vamos ver aqui Levítico capítulo 17, Levítico capítulo 17, versículo 11. Não, aliás, você abre sua Bíblia aí, Levítico 17, 11. Vamos lá, eu vou ler somente esse texto, porque o nosso tempo aqui na nossa teleaula é pequeno. Então eu vou ler aqui Levítico capítulo 17 e os demais você poderá acompanhar. Levíticos 17, versículo 11. Ele diz assim: pois a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. É o sangue que faz a expiação pela vida. Então era necessário, por isso que aos Hebreus vai dizer, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Então o sangue na lei determinava, a lei determinava que o sangue fazia a expiação pelo pecado. Levítico capítulo 7, versículo 2, diz que o sangue era a oferta pela dívida ou a oferta pela culpa. Por isso que Hebreus 9, 22 vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão. No Novo Testamento, o sangue de Cristo é o sangue da expiação dos nossos pecados. Romanos capítulo 3, versículo 25. Olha que texto fantástico. Romanos capítulo 3,
versículo de número 25. Olha o que Paulo diz. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. O sangue de quem? De Jesus Cristo. Então, o sangue do Cordeiro no Antigo Testamento aponta para o sangue de Jesus Cristo. É Ele agora, por isso que não é querer ser repetitivo, Ele agora, portanto, é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro cujo sangue nos expia de todo o pecado, nos livra de todo o pecado. Este sangue precioso de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 9, diz que este sangue nos justifica e nos salva da ira. É por isso que aos Hebreus vai mostrar que o sacrifício de Jesus é superior a todos os sacrifícios feitos no Antigo Testamento, porque ele derramou sangue uma vez só, para de uma vez por todas aniquilar o pecado de toda a humanidade. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz que o sangue de Cristo nos traz a redenção. Efésios 2,13 e Colossenses 11:20 aponta o sangue de Cristo com aquele que nos reconcilia com Deus. Por que nos reconcilia? Porque tira o pecado, porque expia o pecado. Hebreus 10:19 diz que este sangue nos dá acesso direto a Deus, assim como o sumo sacerdote só poderia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, levando um sangue de animal. Jesus não, o escritor aos Hebreus vai dizer, ele entrou neste santuário uma vez por toda, não com sangue de bodes ou de animais, mas com seu próprio sangue. Aleluia. E no 10:19 ele vai dizer, portanto, temos, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não é mais o sumo sacerdote que entra uma vez por ano, qualquer um de nós. Por isso que Jesus, ao morrer, ao dizer está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, nos dando justamente essa ideia. Qualquer homem que crê no nome de Jesus, que é lavado pelo sangue de Jesus, que crê no seu sacrifício na cruz do Calvário, tem agora acesso direto a Deus. Hebreus 12:24 diz que Jesus é o mediador de um novo pacto pelo seu próprio sangue, que é inclusive superior ao de Abel. Apocalipse 1:5 diz que Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 12:11 mostra a vitória pelo sangue. Ele diz, estes são aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. E Apocalipse 22:14, a palavra diz, bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu quero lembrar a você que quando o homem pecou, Deus tirou o homem do jardim do Éden, colocou na porta do Éden 2 serafins com espadas, e a Bíblia Sagrada diz que Deus fez isso para que eles não entrassem e não provassem da árvore da vida e vivessem eternamente. Agora, pelo sangue de Jesus, no capítulo 22, versículo 14, nós poderemos comer da árvore da vida e entrar na cidade santa pelas portas. Então, a Páscoa, a nossa Páscoa hoje, eu quero encerrar dizendo isso, a nossa Páscoa hoje é Jesus. Eu acredito que, como Jesus é a nossa Páscoa, eu não posso encerrar sem dizer também que Jesus agora institui a Santa Ceia como no lugar da Páscoa. A Páscoa tem uma relação com o Antigo Testamento. A Páscoa tem uma relação com a antiga aliança.
Jesus, quando apresenta o pão e o vinho, ele diz: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Depois ele diz: isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Então, a Páscoa agora fica para trás, porque existe um sacrifício maior, um sacrifício superior, que é o sangue, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Eu quero lembrar para você, portanto, que assim como o batismo substitui a circuncisão, a Santa Ceia substitui a Páscoa. A Santa Ceia substitui a Páscoa. Porque agora a ceia, ela representa, através do pão, o corpo do nosso amado Jesus, moído na cruz do Calvário por nós. E o vinho representa o seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É por isso que ele diz aos discípulos: este é o sangue da nova aliança, o sangue que é vertido para perdão dos pecados de toda a humanidade. E eu estava aqui já me esquecendo que lá na cruz do Calvário, Colossenses, capítulo 2, vai dizer que lá na cruz do Calvário, olha o que ele fez. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha o que ele vai dizer. Ele diz: havendo riscado, versículo 13 em diante, melhor dizendo, e a vós, outros, que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos de todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Jesus, portanto, venceu por nós, perdoando-nos dos nossos pecados, pagando a dívida que era contra nós, a cédula onde estava escrito a nossa dívida, ele cravou-a na cruz. Essa passagem, ela faz alusão ao antigo comércio, onde o dono que perdoava uma dívida, elencava as dívidas em um papel e cravava essa dívida na porta do devedor e dizia: você não precisa pagar mais, está pago. Jesus fez isso na cruz do Calvário por nós, sendo cravado naquela cruz, se fazendo justiça de Deus por nós, cumprindo a exigência da lei que um sangue de um cordeiro puro tinha que ser derramado pela expiação dos nossos pecados. Jesus fez isso. Ele, portanto, é a nossa Páscoa, muito bem representada na Santa Ceia, cujo pão é a sua carne, cujo vinho é o seu sangue precioso, que nos leva a Deus. E o texto diz que ele expôs todas as potestades, todo o império espiritual da maldade, ele venceu na cruz do Calvário através do seu sangue precioso. Aqui, portanto, está a salvação na Páscoa. A Páscoa aponta para esta salvação gloriosa na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Foi muito bom estar com você. Eu espero ter contribuído para que você dê uma excelente aula aos seus alunos na próxima aula que você estiver junto com eles. Deus te abençoe poderosamente e que você seja um professor abençoado, que o Espírito Santo use os seus lábios para que os seus alunos sejam pessoas transformadas pelo poder da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. A gente se encontra no próximo vídeo.